Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, nossa aula de hoje a gente continua, falando de Brasil na Primeira República e vamos falar de um outro movimento que aconteceu em 1917, que foi uma greve geral e que vai ser o primeiro grande movimento super organizado no Brasil de trabalhadores lutando por direitos trabalhistas. Eu gosto sempre de trazer um documento da época para vocês poderem ver como que os jornais estavam publicando a notícia da greve. No caso desse jornal, A Batalha, ele era um jornal pró-trabalhadores. Havia outros jornais que não eram a favor de trabalhadores, não tanto, né? Não queriam a greve, né? Não é que não fossem a favor de trabalhadores, mas não queriam greve e muito menos dar algum tipo de direito para esses trabalhadores. Então eu podia ter posto até um outro jornal aí, mas eu queria só que vocês vissem, assim, visualizassem um jornal de época, como é que é a formatação dele, como é que ele tá falando. Não sei se vocês vão conseguir. Pode dar uma pausa, né? Vocês podem dar uma pausada e ver como é que era esse jornal. E se vocês olharem lá o que está escrito aqui no meio, né, além da greve geral, voltemos ao tipo único de pão barato. Quer dizer, eles estavam reclamando do preço do pão. Olha só, gente, que coisa louca. E, enfim, essa greve, o maior movimento dela vai acontecer em São Paulo, vai ser onde vai ter mais adesão, vai ser em São Paulo. Mas ela tem vários outros estados do Brasil também. Foi uma greve muito grande, muito grande. E interessante que quem deu início à greve foram as mulheres que trabalhavam em fábricas, elas que vão dar início ao movimento, e depois ela tem a adesão dos homens, que também eram trabalhadores das fábricas. A industrialização no Brasil, ela começa a partir do final do século XIX, mas ela tem uma aceleração muito grande durante a Primeira Guerra Mundial. Porque, como a gente já viu isso, né, o Brasil não podia importar produtos da Europa, porque a Europa era o palco da guerra e era o principal fornecedor de muitos produtos nossos, e a gente teve que parar de importar. Então, como que a gente vai ter esses produtos? A gente teve que produzir, a gente teve que fabricar. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela foi um grande estímulo para a industrialização do Brasil. É engraçado pensar isso, né? A guerra, ela estava acontecendo lá na Europa, destruindo a Europa toda, mas aqui para a América, que não levou nenhuma bombinha, foi excelente para a nossa economia. Não só nossa. Imagina, se o Brasil vai desenvolver uma indústria, os Estados Unidos, então, no final da Primeira Guerra, eles saem como a grande potência econômica da época, né? O Brasil não. O Brasil tem um surto industrial, mas claro que não é do tamanho que foi o dos Estados Unidos. Mas sim, a gente vai ter muito mais fábricas durante a guerra, e depois da guerra a gente permanece com essas fábricas. A gente vai ter um desenvolvimento muito importante da indústria têxtil, quer dizer, de tecidos. E então, esse movimento operário, a greve, ela acontece em 1917, mas o movimento operário, ele vem se organizando já desde o final do século XIX, quando esses trabalhadores começaram a entrar para essas fábricas. Então já começaram a lutar ali por direitos, porque não havia, gente, nenhum direito trabalhista. Não havia folga semanal. Não havia. As crianças podiam trabalhar, não tinha idade mínima, eram super exploradas, ganhavam menos, as mulheres ganhavam menos, aliás, ganham até hoje, menos do que os homens. Era uma exploração absurda. A gente vai falar de direitos aqui um pouquinho mais para frente. No final do século XIX, na verdade, a partir da metade do século XIX, quando a escravidão começou a diminuir muito por conta da proibição do tráfico negreiro, os fazendeiros tinham que substituir essa mão de obra da lavoura. E o próprio Dom Pedro II começou a estimular a imigração. E o que estava acontecendo lá na Europa? A Alemanha e a Itália, em 1870, elas vão conseguir se unificar, quer dizer, se tornar um país. Até então elas não eram um país, e vão se industrializar. O que acontece? Sobra mão de obra quando um país faz uma revolução industrial, porque, claro, as máquinas começam a substituir o trabalho dos homens. E muitos desses italianos vieram para o Brasil, inicialmente para trabalhar nas lavouras, substituindo a mão de obra escravizada,
e depois para trabalhar nas fábricas, até porque eles já tinham algum conhecimento do trabalho na fábrica, mas não tinha emprego para todo mundo. Então a gente vai ter uma imigração muito grande, especialmente em São Paulo, de italianos. E como eles já tinham essa experiência de movimento operário lá, eles vão trazer de lá a ideologia que inspirava os trabalhadores a quererem mudar a sua situação, quererem melhorar a sua situação de trabalho, de vida, etc. Essa ideologia que vem da Itália é chamada de anarco-sindicalismo. Vamos por parte. O anarco vem da palavra anarquia. A anarquia era uma ideologia também, principalmente de trabalhadores. A significa não e arquia significa poder. Então, eles pregavam uma ausência de poder. Então, era como se a gente, de um dia para o outro, tirasse todos os governantes. Fosse presidente, governador, prefeito, vereador, deputado, tirava todo mundo. E como é que vai ficar a sociedade sem um governo, né? Ora, a teoria anarquista, ela pregava a igualdade social. Então, se eu tenho a minha fábrica e eu tenho os trabalhadores da minha fábrica, eu tenho que respeitá-los. Eu tenho que pagar eles um salário decente. Eu posso até dividir o lucro da minha fábrica com eles. Ou então, fazer com que todos sejam sócios da fábrica, né? E a partir do momento que uma pessoa respeita a outra, seja o trabalhador assalariado ou seja o patrão, a partir do momento em que um respeita o outro, essa sociedade pode caminhar sozinha. A teoria do anarquismo, ela é linda. Na verdade, é uma sociedade de solidariedade e de respeito, né? Onde as pessoas não exploram umas às outras. Então, na verdade, ela é uma ideologia, ela nunca foi aplicada de verdade no seu teor fundamental, né? No seu teor mais importante, mas a gente vai ter alguns caminhos que vão ser seguidores dessa teoria anarquista. E uma delas é o anarco-sindicalismo. O que o anarco-sindicalismo queria? Eles queriam uma sociedade sem um governo, mas a organização dessa sociedade ela se daria por sindicatos. Então, cada classe trabalhadora tem o seu sindicato. Tem o sindicato dos operários, tem o sindicato dos arquitetos, tem o sindicato dos professores, tem o sindicato das domésticas. E cada sindicato vai defender essa classe trabalhadora. O que acontece? Se todos os sindicatos defendem as suas classes trabalhadoras, eles não permitem a exploração daquela classe. Eles não permitem que abusem daqueles trabalhadores. Então, essa sociedade anarco-sindicalista, ela funcionaria de uma maneira dividindo a sociedade em sindicatos e cada sindicato defendendo a sua classe trabalhadora. Não precisaria de um governo, não tem um governo nem centralizado, nem descentralizado. Tem sindicatos que organizam a sociedade para que não haja exploração. E essa é a ideologia que vai mover essa greve. E é importante lembrar que o ano de 1917 foi o ano onde aconteceu a primeira revolução socialista da história, que foi a Revolução Russa. E quando a Revolução Russa ela é vitoriosa lá na Rússia, isso inspira trabalhadores do mundo inteiro a fazerem movimentos para melhorias e tentar, em especial aqui no Brasil, os anarco-sindicalistas tentarem construir uma nova sociedade a partir dessa greve geral. Essas imagens que estão acompanhando esse texto, elas são todas imagens da época. Isso aconteceu de fato, esse movimento, em 1917, e são imagens da época. Não sei se vocês reparam nas fotografias, né, os chapéus, a maneira de se vestir, vocês podem um pouco se transportar para aquele tempo com essas imagens. Eu adoraria que vocês conseguissem fazer isso. Bom, gente, o trabalhador, ele era, assim, ele não tinha nenhum direito naquele tempo. Então, se hoje a gente tem descanso semanal, férias, 13º, aposentadoria, a gente sabe que o governo atual está querendo tirar um monte de coisas daí.
Mas se a gente ainda tem isso, licença maternidade, vale transporte, tudo isso foram conquistas feitas ao longo do tempo por lutas de trabalhadores. E muitas dessas lutas estavam em forma de greve, porque é um instrumento do trabalhador, é onde ele pode conseguir força para pressionar o patrão. Porque não adianta uma pessoa ir lá falar com o patrão: eu preciso amanhã ter uma folga porque o meu filho precisa ir ao médico. Né? Não adianta. O patrão, naquele tempo, não tinha ouvido para isso. Dizia: você pode levar seu filho ao médico, eu vou te descontar o dia. Se o trabalhador chegasse atrasado, ele era descontado o dia todo. E se ele falasse: você vai descontar o dia, então é melhor eu não vir. Mas aí, ele podia ser demitido. E tinha um monte de desempregado do lado de fora. Então, os direitos trabalhistas, e essa greve vai até dar alguma melhoria para eles, mas os direitos trabalhistas a gente só vai conseguir na década de 1930. Então, foram muitos movimentos, foram muitas lutas, vocês estão vendo, né? A coisa da revolta da vacina, que a população não queria tomar a vacina porque não sabia o que era, a revolta da chibata, que os marinheiros apanhavam no seu trabalho, péssimas condições de trabalho. Então, assim, são essas lutas todas que a gente está vendo que aconteceram na Primeira República e que vão acontecer até os dias de hoje, que vão trazer esses direitos que a gente conquistou. Nessa foto aí vocês estão vendo a população em frente à Gazeta. A Gazeta era um jornal daquela época. Bom, o que estava acontecendo? Desde o início do século XX e especialmente durante a Primeira Guerra Mundial, o Brasil começou a exportar muitos produtos. Né? A gente já falou disso aqui, que como a gente teve que substituir as nossas importações, a gente começou a produzir. E como a nossa produção cresceu, a gente começou a exportar. O que acontece é que a gente exportava muitos alimentos, mas isso fazia com que aqui o preço dos alimentos subisse, porque também não tinha tanta coisa assim. Então, a gente estava exportando muito, mas aqui dentro não tinha tanto, e o preço subia. E aí o que acontece? Quando o preço das coisas sobe, a gente falou do preço do pãozinho lá na primeira imagem, quando o preço das coisas sobem, o salário do trabalhador também tem que subir. Até eles aumentavam um pouco o salário por conta disso, só que nunca o suficiente. Parece a história do salário mínimo hoje, né? Não é o suficiente para uma família sobreviver. Naquele tempo também não era. E o custo de vida subia de forma desproporcional ao aumento de salário. Então, para isso, os trabalhadores tinham que se movimentar e se rebelar. Esse movimento foi um movimento extremamente organizado. Sindicatos e federações de trabalhadores vão organizar, vão ver como é que isso ia acontecer, vão falar com esses trabalhadores que foram para as ruas. A gente está vendo aí os trabalhadores todos nas ruas, né? Agora, qual foi o problema da greve? Ela começou em São Paulo, que era onde a indústria estava se desenvolvendo mais aqui no Brasil, e ela depois vai se espalhar para outros estados. Só que, como isso aconteceu em períodos diferentes, quer dizer, ela começa em São Paulo, aí vem a repressão, que é o que a gente está vendo aí nessa imagem. Vem a repressão, acaba com a greve aqui. A greve estoura no Rio Grande do Sul, aí vem a repressão. Então, ela vai explodir em vários lugares do Brasil, mas em momentos diferentes. E isso facilitou a repressão dos governos. A gente sabe que quem estava no governo eram as elites, né? Eram os grandes fazendeiros. A gente viu a política do café com leite, eram os grandes fazendeiros. E também essa burguesia industrial, que são os patrões desses trabalhadores que estavam fazendo em greve. E é claro que essa repressão a eles vai vir forte. Eles têm até algum ganho. Alguns setores que eram mais organizados, que eram mais unidos, conseguem um aumento, alguma coisa, 10% do salário, mas eles não conseguem os direitos trabalhistas, eles não conseguem as melhorias na forma de trabalho. Eles trabalhavam, minha gente, 14 horas por dia, 12 horas por dia, né? Parando rapidamente para uma refeição, porque não tinha hora de almoço.
Então a coisa era muito complicada. E aí o que acontece? Quando a greve, então, finalmente ela é reprimida, o governo passa a entender que qualquer um que esteja ligado à ideologia anarquista era um criminoso e tinha que ser extraditado do país. Muitos brasileiros, se fosse estrangeiro, e muitos brasileiros eles foram presos também por aderirem a essa ideologia anarco-sindicalista, no caso aqui. Só uma curiosidade interessante, a gente tinha peças de teatro que eram apresentadas por esses trabalhadores para trabalhadores, e eram peças anarquistas. E se eu tive a oportunidade de ler algumas dessas peças, e eles falam tanto de um mundo melhor, toda a luta deles é por uma sociedade mais justa, é pelo fim dessa exploração. Toda a luta deles é por uma sociedade igual, né? Onde todos nós tenhamos os mesmos direitos, tenhamos as mesmas condições de tudo. A luta deles é essa. E essas peças de teatro, elas mostram isso claramente, né? A gente tem muitos documentos históricos que mostram essa ideologia sendo espalhada por esses operários, trabalhadores, e como que eles sonhavam com essa nova sociedade. Para a questão devolutiva de hoje, eu queria que vocês me dessem a opinião de vocês, que a gente viu, né, que a greve ela é um instrumento legítimo de tentativa de melhoria no trabalho, né? Queria saber se vocês concordam que a greve é um instrumento legítimo, quer dizer, pertence ao trabalhador e está dentro da lei. E quero saber que outras formas que vocês pensam que a gente pode conquistar novos direitos, novas melhorias em relação ao trabalho, que a gente está falando hoje só, né? Queria que vocês me falassem isso. Então são duas perguntas. Uma, a greve é um instrumento legítimo do trabalhador para conseguir melhorias? E outra, que outras formas os trabalhadores podem utilizar para conseguir essas melhorias no seu trabalho? Ok, gente? Aguardo as respostas aqui nos comentários. Beijinho para vocês, bom fim de semana.